Olá a todos. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2022. Nós estamos aqui hoje para fazer audiência pública referente ao terceiro quadrimestre do ano de 2021 da Secretaria Municipal da Saúde. Queria agradecer à Câmara Municipal, por meio do presidente Ramão, que, então, regimentalmente, né, porque a audiência pública deve ser feita nesse espaço, na Câmara Municipal. Agradecer já o vereador Gerson, que está aqui representando, né, os vereadores. Agradecer aos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, aos usuários que estão presentes, e também as pessoas que estão nos assistindo nas diversas mídias. A audiência pública municipal, a Secretaria Municipal de Saúde faz no sentido de fazer a prestação de contas dos recursos públicos, né, utilizados nesse período. Portanto, a nossa apresentação hoje, como eu disse, é referente ao terceiro quadrimestre. E a gente faz, então, uma apresentação onde o Almir, que é o diretor administrativo da Secretaria, vai, então, discorrer sobre a questão orçamentária, e eu, enquanto secretária da Saúde, vou falar, então, sobre as ações, sobre os indicadores. Então, é uma apresentação onde os técnicos da Secretaria demonstram como foi utilizado, né, o recurso público, se o recurso público foi utilizado de uma forma correta, se as nossas ações, se essa utilização também impactou, né, na melhoria da qualidade de vida da população de Assis. E para que todos entendam a dinâmica, né, dessa audiência pública, eu vou passar para a Fernanda Teles, e ela vai, então, explicar para as pessoas que estão participando também online, né, a forma de participar, certo? Obrigada. Boa tarde a todos e todas e todos que nos assistem nesse momento, através da transmissão pela TV Câmara. Estamos também através do Facebook da Secretaria da Saúde, onde, neste espaço, as pessoas poderão enviar as suas questões, suas dúvidas ou qualquer outro tipo de observação. Nós estamos disponíveis para poder receber quaisquer questionamentos, para podermos, ao fim da apresentação, direcionar para a secretária e ou a secretária direcionar para algum técnico presente que possa fazer essa resposta, ok? Muito obrigada. Então, nesse momento, eu vou passar, a cada bloco, né, sempre inicia com a demonstração dos recursos, e depois a gente faz, então, a demonstração das ações e dos indicadores. Então, nesse momento, vou passar a palavra para o Almir, que é o nosso diretor administrativo. Olá, agradeço a todos os presentes, aos telespectadores que acompanham. Nesse primeiro quadro, nesse slide, nós temos o orçamento do município, demonstrando o primeiro, o segundo e o terceiro quadrimestre, e o percentual utilizado, tá? Então, veja bem, nós tínhamos no terceiro quadrimestre R$56.114.000, no segundo 54, da questão do Tesouro. Essa apresentação demonstra os entes, que é o federativo, entre o federal, o estadual e o municipal, as emendas parlamentares e os recursos, né? Então, totalizou o nosso orçamento ao final, no terceiro quadrimestre, que é o assunto de hoje, R$109.985.337,87. São 100% do valor. Desse total do valor, o Tesouro, ou seja, o município, adequou com 56 milhões, 52% do orçamento. Os recursos da União somaram 50 milhões, 44%, as emendas parlamentares 778, 0,76%,
e o Estado com 2.963.000, ou seja, 2,34% da receita. Lembrando que nós estamos falando sobre o terceiro, que é de setembro a dezembro de 2021, onde a gente tem a questão das ações de saúde, cumprir as metas, essa parte é o normal do orçamento. E aqui agora nós temos uma demonstração das receitas recebidas pelo município de 14.045.000 do período de setembro a dezembro, onde estão colocadas todas as ações, tá? Esse material vai estar disponível também no site da Secretaria, no qual poderá estar sendo visto item a item, para não ficar muito longo, tá? Nós temos aqui também a fonte 2 estadual, que recebemos 1.895.000, com relação à dose certa, glicemia, Covid, demandas parlamentares e demais ações que foi financiada pelo governo estadual. O orçamento, como visto no primeiro slide, 100% dele era 109.985.000, isso era uma previsão orçamentária de dotação, temos sempre que lembrar que esse valor é baseado numa previsão de receitas, né? E nós empenhamos no ano o valor de 103.298.000, sendo deste total de 109, 93,92, liquidamos 101 milhões dos 103, 92%, e já efetuamos o pagamento no ano de 2021 de 100.557.000. Vocês veem que o resto a pagar ficou em torno de uns R$700.000, que entra no termo resto a pagar para o próximo exercício. Aplicação em saúde, a emenda constitucional determina que seja 15% do valor arrecadado pelo município do Tesouro, então a gente aplicou 17,49% dos gastos total com recursos próprios do Tesouro. Demonstrativo de contrapartida, aí nós temos o slide que demonstra o bloco da administração. O orçamento do município ele é trabalhado com o bloco de administração, atenção básica, média e alta complexidade, as vigilâncias e a questão da assistência farmacêutica. Tá? Esse primeiro bloco mostra todas as ações, as atividades relacionadas ao bloco da administração, no qual tem um orçamento para o ano de 11.398.000, nós utilizamos nesse quadrimestre 3.862.000, ou seja, 33,89%. Lembrando que cada quadrimestre de 100% seria algo em torno de 33,33%. Então, quando chega a esse ponto, demonstra que está dentro do equilíbrio. E que no último mês do quadrimestre temos uma ação específica que é o 13º salário, o qual tem uma folha a mais, por isso, da ação de dar um pouquinho mais do que 33,33%. Então, nós temos aí o total do bloco da administração utilizado pelos quadrimestres, demonstrando que no primeiro, no segundo e no terceiro quadrimestre. O verdinho é o terceiro, o laranja é o segundo e o azul o primeiro. É interessante notar que há um equilíbrio dos gastos todos os meses, 3.862.000, 3.806.000, 3.864, todos em torno dos 33,33%. Aqui nós vamos para o bloco da atenção básica, tá bom? Onde a gente tinha um orçamento anual de 20.871.000, a atenção básica é composta por essas ações que estão do lado ali, Germinar, Saúde da Família, Unidade Básica de Saúde, o Agita-Cis, mais médicos, Academia da Saúde e parte do gasto com a Casa de Apoio de Jaú. Eu falo parte porque depois foi aberto outro orçamento, atualizando ela na questão da média e alta complexidade. E é interessante a gente verificar que nesse bloco, no quarto quadrimestre, utilizou 7.545.000, 36,15%. Mas também é notório saber que tantas atividades estratégicas da família, atenção básica, Germinar, o maior gasto é com pessoal. Tá? São as equipes de profissionais que lá atuam, entre médicos, enfermeiros, auxiliar, psicólogo e todo o pessoal. Tá? Então, também, uma demonstração do ano, do primeiro, segundo, terceiro quadrimestre, a gente demonstra que no primeiro quadrimestre 1.422.000, 23%, no segundo quadrimestre 6.645.000 e no último quadrimestre 7.545, visto o 13º pago nesse período, tá bom?
Agora eu vou passar para a Cris, que ela já vai dizer sobre as ações utilizadas pela nossa rede de atenção básica com esses valores utilizados. Bom, esse mapa é um mapa da cidade, né, e que faz referência aos territórios de saúde. Então, nós temos 6 territórios de saúde, né, representados ali pelas unidades, tanto as unidades básicas, quanto as unidades da Estratégia Saúde da Família. Nesse período, nós temos 13 unidades da Estratégia Saúde da Família habilitadas no município de Assis e 6 unidades básicas. Pode passar o próximo. Esses indicadores são os indicadores que o Ministério da Saúde está propondo, né, para os municípios para ser trabalhado, tanto a questão do recurso financeiro, o financiamento da atenção básica agora é por meio da melhoria desses indicadores, das metas alcançadas. Então, o programa é o Previne Brasil. Os municípios do Brasil ainda estão numa fase de transição, né, para se adaptarem a esses indicadores. Além do que, uma parte forte desses indicadores é o potencial de cadastro. E dizer também que esses indicadores só servem para as equipes homologadas pelo Ministério da Saúde, ou seja, as equipes da Estratégia Saúde da Família. Então, como eu disse no slide anterior, que é o slide que aparece o mapa da cidade, nós temos 13 estratégias da saúde da família. Só essas unidades são financiadas por meio desse programa Previne Brasil. Então, por isso, a gente tem uma dificuldade de ampliar a nossa meta, né, nossa cobertura para atingir esses indicadores. Nós colocamos aqui, no primeiro indicador, a questão da gestante, né, então, da oferta de assistência pré-natal para a gestante. É preconizado 6 consultas, no mínimo, para que o pré-natal seja considerado um pré-natal de qualidade, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação. O nosso parâmetro é maior que 80%, a gente fez no primeiro quadrimestre 71%, no segundo quadrimestre 31% e no terceiro quadrimestre 55%. Todos os indicadores também têm muito o reflexo da pandemia no nosso município. Vocês podem perceber que no segundo quadrimestre, que foi um momento, né, mais difícil, né, mais crítico da pandemia, a gente não alcançou de uma forma razoável o indicador. Pode passar o próximo. O próximo é a proporção de gestantes com realização de exames de sífilis e HIV. Cabe também ressaltar que os municípios têm feito muitos questionamentos com relação a esses indicadores por conta de inconsistência no sistema. Então, a gente consegue provar que a gente fez a realização dos exames, mas o indicador não subiu, a produção não subiu, por algum motivo. Então, como eu disse no início, a gente está num momento de transição e a gente tem trabalhado muito para que a gente possa entender melhor essa questão do sistema, do ESUS, e para que a gente possa avançar, né, nessa informação tão importante para que a gente também possa receber o recurso. O próximo é também ainda com relação à gestante, é o atendimento odontológico. Com relação à saúde bucal, nas 13 unidades da Estratégia Saúde da Família, só 7 tem equipe de saúde bucal. Então, isso também acaba sendo um dificultador. Então, no primeiro quadrimestre, 30%, no segundo, 20%, 25% e no terceiro, 17%. Outra questão que a gente tem feito várias conversas com as equipes no sentido de pensar o processo de atendimento da gestante, onde possa ser casado a consulta com o médico e o atendimento odontológico para que a gente possa melhorar esse indicador. O próximo, o indicador 4,
é com relação à saúde da mulher ainda, o exame citopatológico, né, que é o Papa Nicolau. O nosso parâmetro é maior ou igual a 80%, a nossa meta é 40%, e nós realizamos no terceiro quadrimestre também ainda um indicador questionável, 19%. A gente fez, né, acho que muitas pessoas acompanharam pela nossa divulgação, a gente fez várias ações em horários alternativos para que as mulheres pudessem ter acesso a esse exame, e a gente fez uma quantidade muito boa de coleta de Papa Nicolau. Pode passar o próximo. O outro indicador é com relação à cobertura de vacinação da poliomielite e da pentavalente. Esse indicador, nós tivemos um problema no sistema, então o Ministério considerou 100% para todos os municípios, por isso que não está descrito aqui. Então, para vocês entenderem que isso também é um processo, né, de uma esfera maior de organização do próprio sistema de informação. Pode passar o próximo. O sexto indicador é com relação ao percentual de pessoas hipertensas com a pressão aferida em cada semestre. Então, acho que todo mundo, né, muitas pessoas já frequentaram lá a unidade básica de saúde, a estratégia de saúde da família, e toda vez que a gente vai passar por uma consulta, a nossa pressão ela é aferida. Mas a gente percebe ainda a dificuldade no que se refere à informação, a fazer essa informação subir. Pode passar o próximo. O sétimo é com relação à solicitação de hemoglobina glicada, um exame importante, né, no acompanhamento dos pacientes com diabetes. A nossa meta é realizar 50% e no terceiro quadrimestre nós fizemos 34%. Pode passar o próximo. Esse indicador é com relação às visitas dos agentes comunitários. Nós temos, então, 11.603 famílias cadastradas. Foram realizadas uma média de 6.117 visitas, e a gente realizou 50% da nossa meta. A gente deveria visitar uma família, né? Cada agente comunitário é responsável por uma quantidade de famílias. Ele deveria visitar uma família por mês, né? Das que são cadastradas. A gente também entende que isso é um processo que a gente precisa melhorar, né? A questão da visita. A gente sabe que nesse momento também pandêmico, muitas pessoas não deixaram, né, que as equipes de saúde entrassem nas suas casas por medo da pandemia, mas a gente também entende que isso é uma fragilidade na estratégia saúde da família. A gente precisa melhorar a questão da visita do agente comunitário no nosso território de saúde. Pode passar o próximo. Aqui, a gente demonstra, então, a necessidade, né, do uso, né, das ferramentas. Então, o prontuário eletrônico, como é que é feito, a coleta de dados simplificado, feito pelo agente comunitário, o ESUS-AB. Pode passar o próximo. Agora, com relação aos indicadores da vigilância epidemiológica, a linha de cuidado da saúde da mulher. Esse primeiro indicador é com relação à mortalidade infantil. Nós tivemos a nossa meta é realizar que a gente tivesse menor que 1 dígito por 1.000 nascidos vivos. Então, que a gente tivesse óbito com um coeficiente de mortalidade menor que 1 dígito. Nós tivemos 309 crianças nascidas no período e tivemos 3 óbitos. Os óbitos estão descritos ali, então quais foram as causas? Óbitos neonatal precoce, óbito neonatal tardio e óbito pós-neonatal. As causas estão descritas ali embaixo. E eu pedi para a vigilância epidemiológica colocar esse dado, né, da taxa de mortalidade infantil do ano todo,
que a gente obteve 7,78. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2018, essa taxa era 15. Então, acho que isso é um motivo de muita alegria para a gente, no sentido que a gente conseguiu reduzir drasticamente, e isso é um indicador muito importante, que faz referência tanto à qualidade da atenção básica, do atendimento a essas crianças, e também à questão do pré-natal, quanto à questão da assistência na hora do parto, né, e pós-parto. Então, esse é um indicador muito importante e a gente conseguiu um índice muito relevante. Com relação às investigações também nos dão, a gente tem o Comitê Municipal, né, de Investigação de Óbito Materno e Óbito Infantil. É um comitê bem atuante que faz essas investigações, e essas investigações elas trazem para a gente um norte para a gente melhorar tanto a qualidade na assistência da rede básica, quanto assistência hospitalar. Então, com relação à investigação, foram investigados 66,66%, portanto, 2 óbitos dos 3 foram investigados, e a gente tem um óbito ainda a ser investigado, e, segundo informações da Vigilância Epidemiológica, nós estamos ainda no prazo para finalizar essa investigação. Pode passar o próximo. Ainda na linha de cuidado de saúde da criança, é a questão da vacinação. Então, a vacinação da BCG, né, que é aquela vacinação do bracinho contra a tuberculose, né, que é realizado nas maternidades. Então, a gente tem sempre uma cobertura muito boa, então 100%, porque a criança nasce, está ali, a gente já faz a vacina, né? Então, das 309 crianças, todas foram vacinadas, a vacina realizada na maternidade, e depois as outras vacinas são realizadas nas unidades de saúde, nas salas de vacinação. Uma outra questão que a gente tem que levar em consideração é que nós precisamos melhorar o acesso à nossa população às salas de vacina. Nem todas as unidades, né, das 19 unidades, nem todas têm uma sala de vacina. Então, isso é um motivo que a gente precisa pensar em ampliar o acesso. Também, um fator da gente não conseguir demonstrar para vocês uma cobertura melhor é a questão da informação. A gente sabe que tem muitas vacinas aqui que são dadas no mesmo dia, e as informações são diferentes. Então, a nossa análise é que a informação no sistema de informação da vacinação, de imunização, ele está falho. Então, isso também é um ponto que a gente precisa melhorar com as nossas equipes. Então, a Penta, nós conseguimos 71,84%, a Pneumo, 79,94%, a Polio, 70,87% e a Tríplice Viral, 79,61%. O próximo. Aqui é um gráfico demonstrando a nossa meta, né, de cobertura vacinal, do primeiro quadrimestre, do segundo e do terceiro. Acho que fica de uma forma... Também, acho que mostra o início, né, a questão da BCG, a Penta, a pneumocócica, a tríplice e a poliomielite. Pode passar o próximo. Os indicadores, um resumo da produção, né? Como eu disse, lá em cima estão demonstrados os territórios, Bonfim, Fiuza, Jardim Paraná, Vila Operária, Ribeiro e Maria Isabel. Cada território desse composto pela unidade básica e as estratégias de saúde da família. No caso do território Jardim Paraná, também a gente tem mais um componente da atenção básica, que é o Polo Academia da Saúde. Então, a produção de atendimento individual, odontológico, atividade coletiva, poucas atividades coletivas, né? Acho que isso chama atenção, porque a gente também deixou de fazer atividades coletivas por conta dessa dificuldade, né, da pandemia, procedimentos individuais, a vacinação e a visita domiciliar e territorial. Pode passar o próximo.
Ainda na linha de cuidado da saúde da criança, a gente tem o programa Germinar, que é um programa que acolhe as crianças desde o nascimento. Então, a gente tem uma técnica da saúde que faz as visitas na maternidade, acolhe a mãe, explica a questão da amamentação, explica a questão do curativo no umbigo, faz essa ponte entre o hospital, né, e a unidade de saúde. Então, deixa lá um dia agendado para que essa mãe possa ir lá fazer, então, o atendimento às crianças, né, iniciar o atendimento de acompanhamento na puericultura. Então, as visitas elas acontecem na maternidade, no hospital maternidade, no Instituto Atendimento Médico e no Hospital Regional. Então, todas as nossas crianças que nascem no município de Assis, independente do convênio, são visitadas e acolhidas por um profissional da saúde de Assis. E aí o total, né, cabe aqui dizer que a maioria das crianças nascem na maternidade, né, na maternidade da Santa Casa, e foram 295 visitas de acolhimento nesse momento. Pode passar o próximo. Aqui, o número de recém-nascidos acolhidos na unidade. Então, né, é o próximo passo, né, do acompanhamento por território, e o número de consultas de puericultura. Pode passar o próximo. Com relação à linha de cuidado da saúde da mulher, o acompanhamento e monitoramento com relação à investigação de óbitos em mulheres em idade fértil e óbitos maternos. O indicador é investigação de óbitos de mulheres em idade fértil de 10 a 49 anos. A nossa meta é investigar 100% no ano. Nós tivemos, nesse terceiro quadrimestre, 10 óbitos de mulheres nessa faixa etária, e as causas foram as diversas causas, né? Então, suicídio, AVC, estenose mitral, acidente de trânsito, Covid, câncer, outras doenças especificadas de vias aéreas superiores, insuficiência hepática alcoólica e pneumonia. Dos 10 óbitos, nós conseguimos investigar 80%, sendo que 2 dos óbitos ocorreram fora de Assis. Portanto, isso é um dificultador, porque a gente aguarda, né, que esses hospitais mandem as informações para que a gente possa concluir a investigação. Por isso, nós não conseguimos atingir 100% das investigações. Pode passar o próximo. Agora, com relação à linha de cuidado das doenças crônicas não transmissíveis, então diabetes, hipertensão, as doenças respiratórias crônicas, esse indicador é de mortalidade prematura, de 30 a 69 anos, por essas principais doenças, né, que acometem a população. Então, a nossa meta, que é uma taxa bruta do CISPACTO 2021, eram 165. Nós tivemos a população nessa idade é de 51.580. Nós tivemos 63 óbitos e a gente atingiu 122,14 de taxa, então inferior à taxa. Esse indicador é um indicador decrescente, né? Então, isso, mesmo tendo sido um ano bem difícil com relação ao acompanhamento dessas doenças, a gente diminuiu a taxa bruta. Pode passar o próximo. Então, aqui é o total de óbitos, né, no quadrimestre, um total de 272 óbitos, de setembro a dezembro. Pode passar o próximo. Aqui é o indicador referente à proporção de registros de óbitos por causa básica definida. A gente tinha um problema sério no município de Assis, quem acompanha, né, as audiências públicas, quem acompanha no Conselho Municipal de Saúde sabe que a gente tinha uma dificuldade com relação ao registro correto de óbitos, e isso foi um trabalho do Comitê de Mortalidade e do Conselho Municipal, no sentido de que a gente pudesse
fazer uma capacitação com essas pessoas, esses profissionais médicos que fazem, então, o registro de óbitos, para eles registrarem de forma correta, porque isso é muito importante para que a gente possa entender por que as pessoas morrem no município, né? Então, nesse sentido, nesse momento, a gente tem um indicador bem bacana, né? Nós conseguimos 98,14 do registro de causa básica definida e apenas 5 óbitos com causa básica mal definida, né? Então, isso, a gente já teve números bem ruins, isso melhorou bastante. O próximo. Com relação a óbitos por dengue, não tivemos nenhum óbito. Então, suspeitos de dengue, nós tivemos 60, 10 casos positivos e não registramos nenhum óbito por dengue. Pode passar o próximo. Aqui a gente começa a falar sobre as ações de promoção de saúde. Então, o programa Agitacis e a equipe do NASF, né, nesse momento ainda muito complicado para a realização das ações de promoção de saúde, a gente teve que se reorganizar com essas equipes para que eles pudessem também nos auxiliar em outras frentes na saúde. Pode passar o próximo. Então, as diversas ações, né, ações educativas voltadas para a Covid, para o combate à Covid. Então, essas equipes foram para os territórios, essas equipes nos ajudaram na questão dos estabelecimentos, a questão da visita nos locais de maior aglomeração de pessoas, realizando orientações, também na própria visita com a vigilância sanitária, a gente fez aí uma parceria importante, as visitas domiciliares para avaliação de pacientes acamados, então, tanto o pessoal da nutrição quanto o pessoal da fisioterapia fez a avaliação do uso de oxigênio, depois, mais para frente, isso vai aparecer nos próximos slides. Pode passar. E aqui a gente fez também uma central de monitoramento, onde esses profissionais nos auxiliaram para a gente fazer as ligações para as pessoas suspeitas ou positivas da Covid. Então, a gente tem uma central de monitoramento lá na secretaria, e essa equipe fez, durante esse período, esse trabalho para auxiliar, né, as questões relacionadas à pandemia. O próximo. Essa é a produção do monitoramento da nossa central. Então, retorno para o cuidado continuado, 180 pessoas, medicina preventiva, 380, um total de ligações no quadrimestre de 1.608. As ações realizadas pelo NASF, os atendimentos individuais, 455, as atividades coletivas, 63. A gente tem também alguns membros dessas equipes que fazem uma atividade de saúde do trabalhador com os nossos profissionais de saúde. Então, o pessoal do Agita faz ações relacionadas à questão da atividade física com os profissionais de saúde. A gente tem a auriculoterapia, né, que a gente oferece para os trabalhadores. Então, nesse quadrimestre foram 21. Reuniões com outras equipes de saúde, processo de trabalho, planejamento, monitoramento, discussões de casos e educação permanente. Pode passar ao próximo. Os grupos que a gente tem é o grupo Agitacis, né? Então, todo mundo sabe, o programa Agitacis é um programa que estimula a questão da atividade física nos territórios, um total, nesse momento, de 404 usuários, lembrando que a gente já teve mais de 1.000 usuários frequentando o programa. Então, isso são os ônus, né, da pandemia na questão das ações de promoção de saúde. O grupo de sobrepeso e obesidade, nós temos um grupo na Secretaria da Saúde também com esses profissionais, então, nutricionista, profissional de educação física, fisioterapeuta, que fazem, então, as orientações, inclusive alguns que necessitam da cirurgia bariátrica, né, eles são acompanhados tanto pela equipe da atenção básica quanto pela equipe do NASF. O pessoal que faz também os grupos de dores crônicas e o tabagismo.
O próximo. Acho importante falar sobre o grupo de tabagismo. Então, esse grupo de tabagismo, a gente implementou esse ano, esse grupo, porque ele ficou parado por um tempo. Tanto a gente conseguiu pensar na questão das horas, porque o grupo acontece no final da tarde, né, para que as pessoas possam trabalhar. Então, nós tivemos 32 pessoas aptas para participar do grupo, 5 desistências, 6 pessoas continuaram com o hábito do tabaco e 21, portanto, 65,62% cessaram o hábito do uso de tabaco. Então, é uma equipe também muito importante, que participa um médico, farmacêutico, psicólogo, profissional de educação física. E vocês viram lá, né, a questão das doenças crônicas, que a doença do aparelho respiratório é uma dos principais grupos de óbito na população do Brasil. Então, muito importante a gente pensar na implementação desse grupo, que é o nosso próximo passo de colocar isso em diversos territórios de saúde. Pode passar o próximo. Outra ação importante que essa equipe realizou, né, a equipe do NASF, foi a ampla testagem nas escolas municipais. Então, a realização do teste rápido para alunos da rede básica de ensino, em parceria com as instituições de ensino, tanto a FEMA quanto a Unip nos auxiliaram muito na realização dessa testagem. Então, a gente realizou isso para 3.175 alunos, né? Dos 3.175 alunos testados, 401, 12% com IgG reagente e 1,29% com IgM reagente. 41 crianças foram encaminhadas, né, para a coleta. Então, portanto, quando o IgM dá reagente, né, a gente complementa com o teste RT-PCR. E todos os resultados vieram negativos, né? Então, essa ação foi muito importante, em parceria com a Secretaria da Educação, com as escolas. O próximo. Aqui são as ações da saúde mental na atenção básica. Então, tanto as ações individuais quanto as ações coletivas em todos os territórios, né? A gente tem os psicólogos que estão na rede básica de saúde, e então, são as ações tanto de acolhimento, articulação de rede, reunião intersetorial e reunião intrasetorial, discussão de casos, consultas compartilhadas e o apoio familiar. Pode passar o próximo. Aqui, nós temos as ações relacionadas às populações específicas. Isso é uma diretriz do SUS, né, que a gente possa ofertar saúde para as populações mais vulneráveis. Então, nós temos as ações relacionadas à população em situação de rua, população LGBTQIA+, e população negra. A gente tem intensificado tanto a divulgação, né, da importância dessas ações. Queria destacar aqui as ações relacionadas à população em situação de rua, onde a gente tem 4 equipes, né? As nossas equipes, elas estão articuladas com a Secretaria de Assistência Social e fazem, né, todo o cuidado de saúde para essas pessoas. Com relação à saúde da população LGBTQIA+, a gente tem o grupo de apoio às pessoas e às famílias, que acontecem aqui, né, na Câmara Municipal. É a Camila, que é responsável por esse grupo, junto com a Paula. No GIPA, que é a unidade ao lado da Secretaria, o acesso à hormonioterapia, a articulação de apoio psicológico, a articulação em rede, né, com os vários atores aí, e o grupo de apoio aos familiares, né? Também, com relação à população negra, a gente tem implementado, né, a questão das oficinas com relação ao racismo institucional. Então, a gente tem feito oficinas com os trabalhadores da saúde,
grupos de estudo, grupo de escuta da população negra nos territórios da atenção básica por meio do estágio da psicologia da Unesp. Pode passar o próximo. O projeto Vida, que é um projeto de acompanhamento de pacientes acamados nas unidades básicas, né? Então, o total de visitas realizadas foram 113, e as principais causas é por acidente vascular cerebral ou Alzheimer. Os atendimentos de saúde bucal. Então, procedimentos odontológicos clínicos e preventivos, a nossa meta era 17.160, foram realizados 26.688. Com relação à escovação supervisionada, que normalmente a escovação é realizada nas escolas, a gente não conseguiu atingir a meta, né, visto que as escolas estavam fechadas, a questão da própria ação, que é uma ação por meio de grupo, né? Então, não conseguimos atingir essa meta. O próximo. Agora eu vou passar para o Almir, que ele vai fazer o demonstrativo relacionado ao bloco da vigilância em saúde. Quantos indicadores só da atenção básica, hein? É trabalho. Quanto ao bloco da vigilância, nós tivemos um orçamento do ano de 3.703.000, utilizamos no terceiro quadrimestre 1.190.000, totalizando 32,14% do valor possível. Nesse bloco, nós temos a vigilância sanitária, o GIPA, como a Cris já falou, que trata do DST, AIDS e TB, e aí a vigilância epidemiológica, muito responsável junto com a atenção básica por todo o processo de vacinação nesse período. Então, nós tivemos aí 32,14. Se nós fizermos um comparativo com o ano todo, do primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, nós veremos também que no terceiro quadrimestre, 32,14, um valor a mais do que os demais, visto o pagamento também de toda a equipe com a folha do 13º. Tá? Os indicadores, agora vou passar para a Cris. Esses são os indicadores relacionados ao Centro de Testagem e Acolhimento e ao Serviço de Assistência Especializada, conhecido como GIPA. Então, a gente tem número de testes, né, sorológicos relacionados à hepatite, à sífilis, para a população atendida no centro de testagem. A nossa meta é realizar 4.000 testes no ano. No terceiro quadrimestre, nós realizamos 2.250. Proporção de exames anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose, a gente teve um caso, né? A gente realizou 100%, então. Número de acolhimento pré e pós-teste, testes, trabalhos preventivos em empresas, escolas, população em geral e de risco. No terceiro quadrimestre, foi realizado 4.566 aconselhamentos. Proporção de acompanhamento especializado aos novos casos de infecção pelo HIV. Nós tivemos 6 novos casos nesse período e eles foram acompanhados pelo serviço. O próximo. Aqui, com relação às ações da vigilância sanitária, então, as diversas atividades, né, de responsabilidade da vigilância, então, alimentos, serviços de saúde, as inspeções, verificações nos estabelecimentos, aprovação de projetos, as coletas e as reclamações. Pode passar o próximo. Então, a atividade no ano de 2021, com relação aos estabelecimentos, 434, foram realizados 2.268 vistorias, 158% da meta. Reclamações, atendimento às reclamações, né? 506, aconteceram 506 vistorias, foram cumpridos em 100%. As coletas, né, que a vigilância realiza a coleta da água, para ver a questão da qualidade da água. Foram ofertados os kits, né?
178 e foram realizados 178 coletas e atingindo 100% da meta. Pode passar o próximo. Agora, com relação ao bloco da assistência farmacêutica. Bom, nós vimos a atenção básica, 14 milhões, vimos a vigilância, 3 milhões e pouquinho. Agora nós vamos para a assistência farmacêutica, que teve um orçamento no ano de 6 milhões e 181, utilizou 2 milhões e 400. Nesse bloco, nós temos a operação da assistência farmacêutica, que está composta pela equipe de trabalho e por toda a medicação de distribuição da grade que o município tem. Então, vocês viram que era 4 milhões, 1.709.000, 41,32%. O município se colocou para cumprir a meta da questão dos medicamentos, então foi utilizado. Já o mandato judicial, nós utilizamos 675.035 e a questão do programa da glicemia, 15.000, 11%, totalizando um gasto geral de 38,84% nesse quadrimestre. Aqui nós temos a demonstração do primeiro, o segundo e o terceiro quadrimestre, demonstrando a utilização de 27% no primeiro, 35% no segundo, 38% no terceiro quadrimestre. Como foi dito naquele início, eu só vou continuar aqui a questão do coisa, a gente manteve, a meta era 90% da grade a ofertada à população, nós ficamos em 97,22%, cumprindo a questão dos medicamentos. Em seguida, nós temos aqui a questão dos mandatos judiciais que a gente trabalha, demonstrando o peso que tem, né? São 530 processos, nós tivemos 10 novos processos novos nesse período, e ele significa, de toda a grade da farmácia, 28%. Ainda é uma situação que nós vemos trabalhando, mas foi um objetivo alcançado de diminuir o número de novos mandatos. Para isso, a gente teve o índice de 97% de medicamentos na rede. Agora, eu até frisei no início, atenção básica 14, vigilância 3 e pouquinho e farmácia 6, porque nós vamos para o bloco da média e alta complexidade, no qual é relevante a situação do curativo. Tá? Enquanto a atenção básica é preventivo, a farmácia distribui o medicamento, nós temos o bloco da média e alta complexidade, que é a questão já do tratamento em si da doença. E aí, eu queria frisar bem, que vocês verifiquem que no ano ele tinha um orçamento de 67 milhões, utilizou 21 milhões no terceiro quadrimestre. Se nós somarmos os 3 primeiros blocos, ele não atinge até esse valor, para vocês terem uma ideia da proporção, né? E aí está instituído cirurgia de catarata, 240 mil, nós utilizamos os 240 mil, foi um trabalho feito em conjunto com a Santa Casa, através de um termo aditivo. Nós temos aqui a APAI, que é a associação, é um valor que foi repassado federal para eles, para fazer as ações, era 100 mil reais, repassamos os 100 mil reais. Covid, recursos vinculados, 8 milhões, nesse período nós utilizamos 1.063 milhões, atendimento de urgência, parceiros do SUS. Nesse parceiro do SUS estão aí a Santa Casa, a nefrologia, depois a Cris vai estar verificando e dando as metas. Regulação do sistema, tem toda essa parte. Todos esses números estarão disponíveis no site. Próximo. E aí vai ter a demonstração dos quadrimestres, para vocês terem uma ideia como é que foi bem homogêneo o gasto. 19 milhões e 600 no primeiro quadrimestre, 20 milhões e 16 no segundo e 21.746 no terceiro, totalizando os percentuais colocados aí de um total de 96,73%. Agora eu vou passar para a Cris, que vai falar dos indicadores onde foram utilizados esses 21. Nós entramos aqui nas ações realizadas no Centro de Especialidade de Assis, né? Nós temos lá um ambulatório de especialidade, e aqui, nessa tabela, fica demonstrada toda a oferta de consulta de especialidades, e todos os agendamentos realizados, o percentual de pessoas presentes,
a maioria é uma média de 80%, alguns chegam a 90% de pessoas presentes. Com relação às pessoas ausentes, a gente gira em torno de 17%, em algumas especialidades 24% de ausência. E com relação aos dispensados, é por algum motivo, ou porque o médico teve uma licença, ficou doente, apresentou uma licença médica, ou aconteceu alguma coisa dentro da estrutura do serviço que impossibilitou o atendimento. Então, foram ofertados 9.919 consultas nesse período, agendados 9.448, estiveram presentes 7.897 e ausentes 1.359. Pode passar o próximo. Aqui são as especialidades da policlínica. Então, dentro lá do centro de especialidades, a gente tem uma oferta pela Faculdade de Medicina de algumas especialidades. Nessas especialidades são cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, dermatologia, hematologia, neurologia, otorrino e pneumologia. No quadrimestre foram ofertadas 555 consultas, foram agendadas 538, estiveram presentes 428 pessoas. Não compareceram ao atendimento nesse quadrimestre 90 pessoas e desistiram 6. E foram dispensados 14 pessoas. O próximo. Aqui, com relação aos exames, né, então o centro de especialidades, além das consultas com o especialista, a gente também oferta exames de audiometria, colonoscopia, colposcopia, eletrocardiograma, endoscopia, retossigmoidoscopia, ultrassom geral e ultrassom obstétrico. Um total de 4.957 exames ofertados, agendados 4.776, estiveram presentes 4.124 e ausentes 766 pessoas. Pode passar o próximo. Aqui também outros procedimentos ofertados, né? Que foram, a gente fez um aumento da oferta de alguns procedimentos que a gente tinha uma demanda muito grande, então a gente abriu uma agenda aos sábados, e os procedimentos foram eletrocardiograma, endoscopia, ultrassonografia, cauterização química e pequenas cirurgias. No sábado também, Regiane? Não. É a primeira tabela, tá? Então, a primeira tabela são os exames realizados no sábado, que são os 3. Foram ofertados 568 exames aos sábados, nesse quadrimestre, agendados 568, estiveram presentes 449, então um percentual de 81 pessoas, e 21% de faltas, e foram dispensados 2 pessoas. É uma ação muito importante que também nos auxiliou, né, a diminuir a nossa demanda reprimida. Nessa outra tabela, ainda com relação aos exames, a cauterização química e as pequenas cirurgias realizadas pela FEMA. Foram 329 exames ofertados, foram agendados 358, estiveram presentes 290 pessoas, e ausentes 52 pessoas. Pode passar o próximo. Esse slide demonstra o atendimento ofertado pelas policlínicas. Então, nós temos, em algumas unidades de saúde, as policlínicas, onde a FEMA, né, por meio do curso de medicina, oferta algumas especialidades. Então, na policlínica do Bonfim, da Coab, no Jardim Paraná, Vila Operária, Prudenciana. Então, são desde especialidades básicas, né, como ginecologia, quantas outras especialidades, psiquiatria, urologia, endocrinologia, várias especialidades. Então, nesse quadrimestre,
foram ofertadas 1.086 consultas, foram agendadas 1.134 e nós tivemos um absenteísmo de 17,67%. Esse ainda é relacionado à saúde bucal, né, na especialidade. Então, nós temos o Centro de Especialidades Odontológicas, que também fica lá no Centro de Especialidades, né, lá na Marechal Deodoro, onde a gente oferta radiografia, periodontia, especialidades da odontologia, né, cirurgia oral menor, endodontia, próteses totais odontológicas, prevenção do câncer de boca e os atendimentos de urgência e emergência odontológicas. Foram ofertados 1.618 procedimentos, foram atendidos 1.405 e foram realizados 2.581 procedimentos e ocorreram 363 faltas. As próteses totais, que é relacionado ao programa Brasil Sorridente, um recurso repassado pelo município por conta dessa habilitação do Ministério da Saúde. A nossa meta era realizar 80 próteses, nós realizamos 17 próteses maxilares e 12 mandibulares. E aqui o coordenador da saúde bucal faz aqui algumas justificativas do não alcance das metas. Então, o serviço de prótese foi interrompido, né, pelo falecimento do profissional, Dr. Benelli, né, que todos conhecem. Já conseguimos, então, repor, né, remanejar outro profissional para realizar essa ação. A endodontia teve um período de férias, né, por isso prejudicou. Radiografia periapical, a doutora Andréa estava em recuperação ainda da Covid, ficou um bom tempo afastada. Cirurgia de oral menor, férias em novembro do Dr. Marcelo, férias do Dr. Márcio. Então, nesse período desse quadrimestre, a maioria das ações foram prejudicadas em relação a um período de férias dos profissionais. Pode passar o próximo. As ações de saúde mental da média complexidade, então, todas essas ações, né, aqui no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, que é o CAPS-IJ, então, dentro da saúde mental, um dos componentes é esse serviço, que é o CAPS, que faz, então, o atendimento às crianças, né, e os adolescentes. Então, todas essas ações realizadas lá, o CAPS-IJ, ele fica ao lado ali do fórum, né? É um espaço onde tem uma equipe multiprofissional, com psicólogos, fonoaudióloga, psiquiatra. Pode passar o próximo. Aqui, o outro componente importante da saúde mental é o CAPS adulto, CAPS Rui de Souza Dias, que foram realizadas 1.653 ações, né, das mais diversas ações, tanto com relação à urgência e emergência, quanto com relação ao matriciamento da atenção básica. Pode passar o próximo. O Centro de Reabilitação. O Centro de Reabilitação é um lugar onde a gente tem fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, e a gente oferece ações na fisioterapia, trauma ortopédica e neurológica, na TO, neurotrauma ortopédico, fonoaudiólogo, a demanda tanto adulta como infantil, ela é absorvida lá, e nós realizamos 8.750 atividades nesse quadrimestre. Aqui é a unidade referencial Sudoeste, né? Então, o conhecido pronto atendimento do Maria Isabel. Nesse terceiro quadrimestre, foram atendidas 16.515 pessoas, sendo que foram 16.069 atendimentos médicos, 703 pacientes encaminhados, ações de administração de medicamentos foram mais de 11.000,
Outros procedimentos, 19.107, né? Os outros procedimentos podem ser a glicemia, a aferição de pressão, temperatura e peso, então as ações da enfermagem. Foram realizados eletrocardiograma 772 e 1.143 raio-x. O próximo. Agora a gente vai para os indicadores relacionados ao EMAD, que é a equipe multiprofissional de atenção domiciliar, também um programa do Ministério da Saúde, que a CIS é habilitado. Então, essa equipe, ela faz as visitas domiciliares, né, para os pacientes que necessitam de uma complexidade maior no atendimento. Então, nós temos lá, eles estão instalados lá na UBS Vila Operária, então a equipe é composta por um médico, fisioterapeuta, enfermeiro e auxiliares de enfermagem. Os usuários que eles atenderam são procedentes, tantos vieram do hospital, né? Então, a questão da alta qualificada, né? Às vezes o paciente pode ter alta, mas ainda precisa de um acompanhamento. Então, essa equipe, ela faz esse atendimento. Pode passar o próximo. A classificação dos usuários, né? Então, eles são classificados em AD1, AD2 e AD3, sendo que o AD3 é a complexidade maior. Então, a gente pode verificar que os casos que eles atenderam foram de uma menor complexidade, né? Pode passar o próximo. Os desfechos, né? Às vezes, os casos mais graves, né? Eles atendem também a questão da assistência ao paciente que precisa de um cuidado paliativo, né? Então, tem a questão da mortalidade na atenção domiciliar. Então, está descrito ali pela cor verde, internação após a atenção domiciliar e alta da modalidade de atenção domiciliar. Então, a gente pode verificar que os principais desfechos, né, foram relacionados à alta da modalidade de atenção domiciliar. O próximo. Os usuários acompanhados nos meses, pode passar. As visitas, pode passar. Agora, esse slide é relacionado ao oxigênio-terapia, né, ao fornecimento de oxigênio-terapia domiciliar. Com a questão da pandemia, né, houve um aumento bem significativo, tanto no que se refere ao recurso, quanto à quantidade de usuários, né? Então, a gente fica demonstrado aí o valor que a Secretaria Municipal de Saúde gasta, né, com relação a isso. Então, 79.941 em setembro, uma média de 73 por mês, totalizando 289.479 mil. Também um trabalho agora que tanto as equipes da atenção básica, quanto as equipes do NASF e a equipe do Melhor em Casa, né, do EMAD, eles estão fazendo para ver a possibilidade, né, desses usuários já não utilizarem mais o oxigênio-terapia domiciliar. Então, isso é uma tarefa, né, que a Secretaria precisa realizar, fazer as visitas para ver como está sendo a utilização do oxigênio. Então, nesse gráfico fica demonstrado, né, um valor bem significativo, né? Gastamos no primeiro quadrimestre 224.700, 313.113, 289, 479 no terceiro quadrimestre. Pode passar o próximo. Aqui é com relação aos atendimentos dos usuários que necessitam de tratamento fora de domicílio, né? Então, as nossas referências. Então, aqui fica representado as nossas viagens. Então, também com a questão da pandemia, houve um aumento. Um período diminuiu, né? Porque os hospitais fecharam as portas para as outras questões que não a Covid, mas isso também refletiu no terceiro quadrimestre.
uma média de usuários transportados por mês, 1.488 usuários transportados por mês. Pode passar o próximo. Então, aparece o primeiro quadrimestre, né, que vai aumentando bastante o transporte de pacientes para outras referências. O próximo. As cidades, né, onde esses usuários buscaram outros atendimentos. Então, fica demonstrado que os lugares que são a nossa referência, né, foram a maior quantidade de usuários. Então, Jaú, Marília, Ourinhos, com a questão da radioterapia, São Paulo, e aí os demais lugares. Pode passar o próximo. Aqui, a transferência com relação à UTI móvel. Então, a Secretaria da Saúde, além dos nossos transportes do nosso próprio, né, a gente precisa realizar o transporte com UTI móvel, né, por algum motivo. Então, muito desses motivos foi também a questão da Covid. No terceiro quadrimestre, 42 usuários foram transportados, são 42 viagens, Marília, Rancharia e Paraguaçu. Pode passar o próximo. Vai falar? Aí dentro do bloco, nós temos os parceiros do SUS, né, que agora a gente começa a demonstrar. Nesse primeiro, nós estamos falando da nefrologia, tá? Nós temos aqui a média de paciente mês, em torno de 129 em setembro, outubro 125, novembro 125, dezembro 130, numa média de 128, um custo médio de 330 mil mês, totalizando 1.322.000 no quadrimestre. Tá? Próximo, nós temos aqui a questão das internações hospitalares, que são os convênios que nós temos com o prestador, que é a Santa Casa de Assis, onde demonstra os gastos mensal. Em setembro, 1.006.000, 1.006.000, 1.020.000, 1.004.000. 1.006.000 também. Estou trazendo 4.044.000 no quadrimestre. Tá? Aí a gente fez uma demonstrativa da Santa Casa de Assis, os recursos recebidos no ano de 2021, que totalizou do Tesouro Municipal R$516.000, do Estado R$673.000, da fonte federal R$18.627.000 e de emendas impositivas dos vereadores R$358.000, totalizando R$20.175.000 no ano. Tá? Aí eu estou demonstrando isso visto o valor apresentado na questão do bloco. Tá? Desses 18 milhões da fonte 5, cabe salientar que um bom valor repassado está relacionado aos 10 leitos Covid UTI, em torno de R$480.000 mês. Aqui nós temos a questão do SAMU, que é o atendimento também do trabalho na média complexidade, sendo que no quadrimestre eles tiveram os telefonemas solicitando serviço de um trote, é óbvio, né, que não foi atendido, era trote, informações sobre o serviço 23, regulação médica 2.405 e transferências de um ente para outro hospital 387 atendimentos. Aqui ele demonstra a questão da linha azul, verde e laranja. São, como é que é, Ângelo, o nome dessa classificação de risco tem um nome específico. Manchester, é isso. Tá? E aí, no caso, demonstra, né, o tempo estimado, o número de atendimentos que houve para esse período e a média mensal de 180 na linha azul, 217 da linha verde, 387 amarela, 374 da linha vermelha, 228. Aqui já vou devolver para minha companheira. A gente vai revezando aqui. Aqui são os indicadores da urgência e emergência, né, da rede de urgência e emergência. Então, nós temos aqui dentro da rede de urgência e emergência um componente importantíssimo, que é a unidade de pronto atendimento. E a ação é monitorar a média de atendimentos realizados nos serviços. Então, a média de permanência de usuários na UPA
A média preconizada seria, no máximo, 24 horas, e a média atual de 28 horas, pouco mais de um dia a permanência de usuários para casos de internação, os casos que necessitam de internação. Então, 480 pessoas foram transferidas para a Santa Casa, pacientes que estavam na UPA, né, pacientes mais críticos, dependendo de internação, de maior complexidade na UTI, e os pacientes e os casos de UTI, casos graves, que são transferidos também para o pronto-socorro referenciado, uma média de até 6 horas. Então, foram transferidos 480 pessoas para a Santa Casa, 117 para o Hospital Regional e 89 pessoas para outras referências, por exemplo, Marília, né? Isso também já traz um outro gasto, que é o transporte para outras referências. O atendimento da UPA, o fluxo médio de atendimento são 242 usuários dia, e foram atendidos nesse quadrimestre 29.526 usuários. Pode passar o próximo. Aqui, a média de permanência dos usuários. Então, no primeiro quadrimestre, um período bem difícil da pandemia, né? Acho que fica bem claro isso, né? A média de permanência de até 9 dias. Pacientes represados que a gente não conseguia transferir, né, para uma unidade hospitalar, e a UPA fazia, então, esse papel na permanência do usuário nesse serviço. No segundo quadrimestre, diminuiu para 56 horas, uma média de 2 dias, e no terceiro quadrimestre, onde há uma queda, né, no cenário epidemiológico, uma queda nos casos graves, 28 horas, então, uma média de 1 dia de permanência. Aqui as internações, né? Então, acho que fica claro que a maior parte das internações são para a Santa Casa, a segunda para o Hospital Regional e para as outras referências. Usuários atendidos no primeiro quadrimestre, 24.815, no segundo, 23.494, e no terceiro quadrimestre, 29.526 pacientes atendidos. Aqui é a classificação de risco, né? Então, os usuários que buscaram atendimento, fica claro que o maior número de usuários que buscavam o serviço são usuários de menor risco, então, não urgente, e um percentual bem inferior, né, ficaria para urgência menor, o amarelo, que é urgente, uma média de 9%, urgência maior, um pouco entre 8% e 10%, e a emergência, 1% a 2%. Pode passar o próximo. Aqui, a busca do serviço, né, da UPA, por unidade, né, qual é a referência? Esses pacientes são de qual território de saúde? Então, como as estratégias de saúde da família têm uma população menor, então aparece o percentual menor, né? E aqui as UBSs aparece um percentual maior de busca pelos serviços. Pode passar o próximo. Atendimento por faixa etária. Os adultos jovens, né? Então, população de 20 a 49 anos, população economicamente ativa, são as pessoas que mais buscam os serviços. Esse é um indicador também bem interessante. Pode passar o próximo. Os óbitos que ocorreram lá na UPA, setembro, ocorreu 8 óbitos e dezembro, 17 óbitos. Pode passar o próximo. A UPA também ela é referência de alguns outros municípios, né, da nossa microrregião. Então, a maior parte dos atendimentos é para a população de Assis, e aí fica demonstrado os outros municípios que buscaram atendimento aqui na nossa unidade. Pode passar.
Vou passar para o Almir, que ele vai fazer agora um resumo, né, dos blocos. Então, como foi dito no início, nós tivemos um orçamento final previsto, uma previsão de 109.985. No terceiro quadrimestre, utilizamos 36.745, totalizando 33,41%, ficando bem próximo dos 33,33%. E como eu já tinha salientado, aqui tem um demonstrativo do primeiro dos quadrimestres pelos blocos, né? O quanto cada um consumiu e a questão da média e alta complexidade, com maior volume, praticamente 32% do valor utilizado. Os gastos em 21, com o bloco de gestão, 11 milhões, com o bloco da assistência farmacêutica, 5.994.000, atenção básica, 19 milhões, a média e alta complexidade com 61 milhões e o bloco da vigilância com 3.415.000. Ou seja, dos 109 milhões, utilizamos 101.198.000 reais, ou seja, 92% da previsão orçamentária para 2021. Agora, entrando no setor da ouvidoria, estou passando para a Cris. Aqui a gente demonstra o canal, né? Um dos canais que a gente tem de comunicação com a população. Então, existe um serviço na secretaria e também de forma digital, né? Para classificar as demandas, né? Receber as demandas da população. E aqui fica demonstrado como essas demandas chegaram. Então, pela internet, por telefone ou presencial. Demonstra que de setembro a dezembro, 87 pessoas tiveram acesso de forma presencial aos nossos serviços. Pode passar o próximo. Aqui fica classificado por tipo de demanda. Então, quantos foram elogios, quanto foram sugestões, reclamações e denúncias, um total de 185. O próximo. Também por serviços, né, por departamento. Então, quantos foram para o departamento administrativo, quantos foram para a atenção básica, quantos foram para média e alta complexidade, para a saúde mental e para a rede de urgência e emergência. Agora a gente vai passar para falar um pouco sobre as ações de enfrentamento, né, no quadrimestre da Covid-19, os dados epidemiológicos. Então, nesse período, nós tivemos 4.348 notificados, né, pessoas suspeitas, e 459 casos positivos. Dos casos positivos, 6 foram a óbitos, sendo 2 mulheres e 4 homens. Pode passar o próximo. Com relação ao agravamento da doença, então, síndrome respiratória aguda grave. Também nesse período, fica claro, né, que setembro e outubro, esse número, o número de notificados de pessoas que agravaram, manteve em 24 pessoas, depois houve uma queda tanto em novembro quanto dezembro. E os casos também de pessoas positivas que precisaram ter acesso à UTI. E também a questão do óbito, a gente vê que setembro, né, a gente teve 3 óbitos, depois nós mantivemos em outubro, novembro e dezembro apenas um óbito, né? A testagem e a vacinação. Nós tivemos nesse período a coleta de SUAB, né? Então, todas as unidades estavam com as equipes preparadas para a realização. Então, aqui demonstra de janeiro a dezembro o número de testagem, né, o número de realização do teste. E também fica claro que o período pior da pandemia, né, abril, maio, no início do ano, a gente também fez uma ampliação da oferta. Então, montamos
alguns horários protegidos nas nossas unidades para ofertar mais a questão da testagem. Pode passar o próximo. E aqui a gente tem a cobertura vacinal. Então, até o dia 31. Então, a gente iniciou lá em janeiro, né, a vacinação para os profissionais de saúde, e depois fomos avançando para outros grupos. Fica claro que a gente tem uma cobertura expressiva de primeira e segunda dose, mas que a gente precisa avançar na questão da cobertura de terceira dose. Então, nós temos uma população de 105.087 habitantes, 100.911 já realizaram a primeira dose, perfazendo 96%. Com relação à segunda dose, 80.157 pessoas se vacinaram com a segunda dose, perfazendo 79,43%. E a terceira dose, nós tivemos 23.569 pessoas vacinadas, num percentual de 29,40% de cobertura vacinal. Os dados do terceiro quadrimestre, acho que nós vacinamos 22.383 pessoas de primeira dose, segunda dose 37.600 pessoas e a terceira dose 23.569. Aqui tem a demonstração das doses recebidas, né? Isso também a gente sempre colocou em todas as redes sociais, né? A transparência da vacinação. Pode passar o próximo. E as ações de vacinação no quadrimestre. Então, foram realizados 143 ações em domicílio, 15 drive-thrus, realizados nas empresas, né, 16 ações de vacinação no mercado, nas escolas e nos nossos pontos fixos, 903 ações de vacinação. O Centro Covid, nós realizamos no terceiro quadrimestre 1.622 atendimentos e solicitação de exames do RT-PCR, foram 1.492. Com relação à vigilância sanitária, as visitas, foram realizadas 300 visitas referentes à Covid, e os dados da unidade de pronto atendimento aqui de maio a dezembro. Então, os atendimentos, a proveniência, né, de onde vieram os suspeitos de Covid que foram atendidos lá na unidade de pronto atendimento. Então, aqui tem todas as unidades, quais foram as que mais buscaram os atendimentos. Pode passar o próximo. A classificação dos casos, quantos foram atendidos, quantos suspeitos, em relação ao atendimento geral. Então, em maio, 33,8% do total de atendimentos lá na unidade de pronto atendimento foram para suspeitos da Covid-19. E aí o gráfico vai, né, fazendo uma queda e depois uma constância aqui com relação ao atendimento na unidade de pronto atendimento dos suspeitos. Pode passar o próximo. As internações, né, também as internações por síndrome gripal, por síndrome respiratória aguda grave. Quais foram os serviços que esses usuários foram encaminhados? Então, o principal serviço foi a Santa Casa de Assis, também o Hospital Regional, que também era nossa referência, o HC, alguns pacientes, pediatria, gestantes, a Santa Casa de Paraguaçu, em alguns momentos Herculândia, Hospital Universitário de Marília e o Hospital de Rancharia. Pode passar o próximo. Os óbitos, total de óbitos, né, e número de óbitos confirmados ou suspeitas no período de maio a dezembro, óbitos ocorridos na UPA foram 43 óbitos
e o total de óbitos geral, né, nesse período na UPA foram 167. Pode passar o próximo. Com relação às ações da Covid de média complexidade, aqui é um demonstrativo do repasse financeiro. Como o Almir demonstrou, todos os repasses estão aqui, os repasses vinculados, né? Então, das portarias, o que é UTI, o que foi a habilitação, né, da Santa Casa, e várias outras portarias referentes. A maioria são Quer falar, Almir? Fala aqui um pouco. Aqui está demonstrando o período de setembro a dezembro, todos os repasses federais que houve em relação à Covid, que eram relacionados, a maior parte, a leitos, tá, de serviço prestado à Santa Casa, e, obviamente, passado para a entidade. Então, o que está referente a R$480 mil, são o pagamento de R$1.600 dia por cada leito, são 10 leitos de UTI. E os demais valores é uma compensação feita pelo Ministério conforme o índice de ocupação nacional. Então, a cidade de Assis recebeu 27 mil, recebeu 183 mil e 814 mil. Esses valores vieram para complementar o custo desses leitos. Então, nesse período de setembro a dezembro, foram repassados 2.944.500 só em relação ao Covid à entidade prestadora de serviço. Voltamos para lá. Esse slide mostra dentro do site da Prefeitura o portal da transparência, né, onde a gente tem todas essas informações relacionadas aos recursos Covid. Então, tem ali uma aba específica para transparência dos recursos Covid. Aqui a questão dos leitos, né, no período, no terceiro quadrimestre. Então, os leitos do Hospital Regional, da Santa Casa de Paraguaçu, HC Famema e da Santa Casa de Marília, que na época eram as nossas referências. Pode passar o próximo. Aqui demonstra, desde o primeiro quadrimestre, a taxa de ocupação. Então, no primeiro quadrimestre, a taxa de ocupação elevada a partir de março, né? Tanto dos leitos clínicos quanto dos leitos de UTI, demonstrando a gravidade da doença nesse período, né? Não só em Assis, mas como no Brasil inteiro. No segundo quadrimestre, a partir de julho, há uma queda, né? Então, passa de 96,79% a taxa de ocupação e vai gradativamente nos próximos meses caindo, né? Isso fica demonstrado o avanço da ampliação da cobertura vacinal. Acho que é importante a gente dizer e reforçar e dizer novamente que o nosso maior aliado é a vacinação. Então, foi graças a todo esse esforço, né, realizado tanto pelas equipes de saúde como pela comunidade, que nós conseguimos diminuir aí o agravamento da doença. E no terceiro quadrimestre, então, uma taxa de ocupação chegando a 3,13% de UTI e 7,06% de taxa de ocupação dos leitos em dezembro. Aqui a gente faz o registro das nossas reuniões do Comitê Municipal de Contingenciamento, onde a gente coloca as datas das reuniões. As reuniões foram realizadas uma vez por mês. O Comitê Regional, né, onde a gente se reúne várias vezes, né, chegando as reuniões acontecerem todas as terças-feiras. Pode passar o próximo. A nossa última apresentação é relacionada ao Departamento de Comunicação. Então, a Secretaria Municipal de Saúde vem buscando alavancar, né, a divulgação, a comunicação com a população, para que a gente possa informar a população sobre as ações de saúde, informar onde é o acesso, como
eu posso fazer, como eu posso ter a oferta de determinado serviço, e também com relação às ações da Covid-19, do enfrentamento da pandemia, a questão da comunicação foi importantíssima. Então, aqui a gente demonstra setembro? Então, setembro, todas as ações, né, que a gente fez de comunicação, então a campanha de vacinação, o boletim epidemiológico, a questão da dengue, a importância da mudança de hábito, o controle da distribuição das vacinas, como eu disse, né, o vacinômetro, alguns dias temáticos, né, a campanha do Setembro Amarelo, homenagem ao agente comunitário, o incentivo à vacinação dos adolescentes, porque nessa época a gente estava vacinando adolescente, o acompanhamento do treinamento de pequenas cirurgias, então algumas ações que a gente faz de formação dos trabalhadores, a homenagem aos aposentados, né, aos servidores que se aposentaram, pode passar o próximo. O mês de outubro, também, novamente, todas as ações de vacinação, disponibilização de medicamentos nas nossas dispensadoras, o Movimento Rosa, né, então, divulgado em todas as nossas redes sociais, a questão da população específica, então, o Dia Nacional de Mobilização pró-saúde da população negra, o Dia do Fisioterapeuta, as ações do Papa Nicolau, inauguração de uma unidade de saúde, da estratégia de saúde da família Colinas, né, do prédio, que saiu dali do Jardim Eldorado, e a gente, então, fez a entrega do prédio, a implantação de um serviço na Santa Casa, de atendimento à especialidade de cardiologia, a inauguração do espaço da Casa dos Conselhos, em homenagem à nossa secretária querida Denise Fernandes Carvalho, foi também nesse período, pode passar o próximo. Novembro, também permanece todas os temas, né? Então, sempre buscando uma identidade, né? Então, a questão da vacinação, sempre um formato, né? Tem todo uma questão, né, para a gente fazer essa comunicação, a implementação do monitoramento dos nossos veículos, né, tanto os veículos que são usados no setor de transporte, quanto os veículos que são usados por outros servidores. A gente fez ali a questão da população poder nos dizer se o nosso serviço está sendo de qualidade, se as pessoas que têm acesso a esse patrimônio que é o veículo estão utilizando de forma correta, seguindo as leis do trânsito. Também, população específica, divulgação do grupo de acolhimento, que eu falei, a vacinação antirrábica, pelo coordenador da Vigilância Sanitária, um vídeo onde explica os locais, a importância. Também o pessoal do Agitacis falando sobre a importância de mudar um hábito, e a Aline ali falando da vacinação, né? Então, várias questões relacionadas ali, o calendário de ações do Novembro Azul, então a saúde do homem, né? Todas as ações que a gente fez nesse mês, abrindo as nossas unidades para que a gente possa fazer o cuidado para a saúde do homem. Pode passar o próximo. E dezembro, continua as campanhas, entra a campanha de vacinação para as empresas, então o selo de empresa amiga da vacina, a vacinação nas escolas, também a vacinação nas empresas, um vídeo da saúde, a saúde está on? Um almoço de final de ano lá no CAPS, então um vídeo que a gente fez nesse final de ano, um vídeo final da vacinação, acho que foi final de ano,
importante dizer, o Papai Noel se vacinando, né? Um senhor, um usuário que trabalhava, né, de Papai Noel e estava com a vacina atrasada e precisava tomar a vacina. Então, ele foi com a roupa de Papai Noel. Então, acho que essa ação do Departamento de Comunicação é muito importante, porque registra a história da saúde de Assis, né? Acho que muito nos orgulha, porque a gente tem memória fraca e a gente começa a olhar, né, tudo isso que a gente fez e a gente fica muito orgulhoso de tudo isso, de saber que a gente está conseguindo trabalhar várias ações, né? O balanço das redes sociais da Secretaria. Então, foi a partir da implementação do Departamento de Comunicação que a gente aumentou o número de seguidores. Então, ó, fevereiro eram 900 e tantos. Então, isso é uma forma da gente comunicar com a população. Em fevereiro, 2.590 seguidores. E agora, são duas. Ah, tá. Em cima é o Instagram e embaixo é o Facebook. Então, demonstra que é um canal importante de comunicação, a gente precisa aproveitar, né, essas formas de falar, é o nosso papel, né, enquanto profissionais de saúde, fazer educação em saúde, e a gente está utilizando desse novo jeito, né, de falar com a população, e a gente entende que tá sendo bem bacana, tem dado certo. Então, a gente encerra a apresentação e abre para os questionamentos, as perguntas, e a gente fica à disposição das pessoas. Bom, não havendo nenhum questionamento, eu queria agradecer principalmente a dona Célia Penso, por estar aqui com a gente fica muito feliz e muito honrada com a sua presença, uma pessoa muito querida, muito importante, né, na história da saúde de Assis, conselheira, membro do Conselho Municipal de Saúde. A gente agradece aos técnicos que estão aqui e a gente está à disposição, tanto os técnicos da Secretaria da Saúde, quanto os coordenadores de todos os serviços, para atender a população, e agradece por mais essa audiência do terceiro quadrimestre de 2021. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.